Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Volte pra Caixa. Estou muito feliz de te receber aqui de novo para o nosso episódio de número 3, onde a gente vai explorar um pouquinho mais sobre a sua carreira, alguns pontos que podem ser interessantes para sua liderança, para gerenciar melhor, sempre com foco de te ajudar a desenvolver você, desenvolver o seu modo de trabalhar, desenvolver o seu modo de pensar da melhor maneira possível. O básico bem feito é realmente uma inovação em falta, e é por isso que Volte para a Caixa quer trazer um pouquinho dos fundamentos que ajudam você a desenvolver a melhor versão de você todos os dias. Um pouquinho melhor hoje do que você foi ontem e um pouquinho melhor amanhã do que você está sendo hoje. Esse é o propósito desse podcast, é por isso que a gente tá junto. E no episódio de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o ambiente que você cresce, o ambiente que você se desenvolve, o ambiente que você cresce na sua vida pessoal, mas também profissionalmente, como diferentes culturas, diferentes locais podem impactar a forma como você pensa, a forma como você age, a forma como você atua. Mas também vamos discutir um pouquinho sobre o vício das novas gerações de inteligência artificial e como isso vem afetando as suas formas de trabalhar e até mesmo a forma que líderes precisam trabalhar essas novas gerações entrando no mercado de trabalho que já chegam com muito conhecimento, com muita, né, know-how de como a inteligência artificial pode ser aplicada no dia a dia. Mesmo que algumas empresas ainda proíbam o uso da inteligência artificial, essas novas gerações seguem utilizando. E também vamos falar sobre adultos que estão tentando recomprar a sua infância, ou algo parecido com isso, né? Tem uma reflexão muito interessante numa notícia que saiu sobre o mercado de brinquedos e quem, na verdade, está fazendo o mercado de brinquedos continuar forte, né? Quem está movimentando essa economia. E o que que isso pode nos dizer sobre nostalgia e, obviamente, como sempre, qual lição que isso traz para a nossa liderança e para a nossa carreira quando diz respeito a buscar aquilo que está no passado, aqui hoje no presente e acabar percebendo que a gente não é mais aquela pessoa que vivia, né, daquela forma há 15, 20 anos atrás. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje e, como sempre, vamos falar um pouquinho sobre um livro, né, trazer uma reflexão de mais uma passagem de um livro que eu trouxe aqui. Esse livro de hoje eu garanto que você, pelo menos, já ouviu falar, talvez alguns de vocês já o leram, e eu tenho certeza que você ficar ligado até o final, a gente vai fazer uma reflexão bem legal sobre essa leitura, tá bom? Mas como eu fiz nos outros episódios e recebi inclusive alguns comentários bem legais sobre isso, eu gostaria de começar com uma história. E a história que a gente vai, discutir hoje, eu quero te convidar a ir para o sul da Índia, mais especificamente no final dos anos 1800, quando um indiano chamado Srinivasa Ramanujan, eu espero estar pronunciando ele da melhor maneira possível para que você possa pesquisar posteriormente. Aqui na descrição desse vídeo, desse episódio, você pode encontrar mais detalhes. Sempre conte com isso. Se você ficou com alguma dúvida, não esqueça de comentar. Mas na Índia, no final dos anos 1800, um homem chamado Ramanujan nasce com uma questão muito normal naquele momento e naquela área da Índia, que era de pobreza extrema. Ele cresce com uma obsessão muito grande por números, uma obsessão que fez ele, inclusive, buscar aprender, mas ele tinha zero acesso a universidades. Ele acaba aprendendo sozinho com um único livro de matemática muitas coisas. E acaba com aquele único livro chegando a algumas conclusões que eram realmente muito profundas para a época, principalmente para alguém com pouco acesso à informação, com poucos outros recursos, conclusões bem complexas. O que acontece é que em 1913 ele vai enviar uma carta para G.H. Hardy, né, o professor Hardy, em Cambridge. E o Hardy ele vai perceber que aquela carta traz consigo um pouco de genialidade. A forma como Ramanujan escreveu, a forma como ele colocou, não pareciam ser apenas de uma pessoa normal falando de matemática. E o professor vai convidar ele para ir para Inglaterra para conhecê-lo. Ele vai chegar em Cambridge em 1914 e as coisas vão mudar completamente na vida desse homem. Aquele mesmo gênio que não tinha acesso a muita informação, que não tinha acesso a muito conhecimento e que estava fadado a uma realidade de extrema pobreza, ele vai encontrar o acesso, né? O acesso, o acesso à informação,
o acesso ao conhecimento, o acesso a pessoas, o acesso ilimitado quase a recursos tão importantes para o desenvolvimento pessoal. E ele também vai encontrar o rigor acadêmico, né. O que que é o rigor acadêmico? É o sistema que nos permite movimentar aquilo que a gente sabe fazer, né. O rigor, ele pode ser encontrado em diversos ambientes. O ambiente militar pode nos entregar muito rigor para fazer com que pessoas que já têm uma genialidade em algumas áreas encontrem a consistência e a cadência e eu gosto muito da palavra aqui de obsessão, né, por aquilo que fazem, mas de uma maneira ordenada. Outros ambientes, como o ambiente do esporte, também vai nos ajudar a encontrar isso. Mas, esse indiano, então, ele vai encontrar esse ambiente e esse acesso, na universidade. Um ambiente diferente, obviamente, um ambiente frio, um ambiente que ainda possuía um racismo velado, então ele também vai encontrar desafios, nem não vai ser tudo mil maravilhas, mas em 5 anos ele vai revolucionar a matemática com muita contribuição relevante e contribuição forte em relação ao que se sabia, o que se entendia, sobre matemática para aquela época. O preço daquela mudança ele foi brutal, em todos os sentidos. O ambiente mental que ele encontrou permitiu que a genialidade dele se desenvolvesse. Permitiu que aquela mente incrível, aquela mente que já possuía o conhecimento, encontrasse no acesso e nos recursos o que era necessário para unir a genialidade com resultados. Só que o ambiente físico, o ambiente do frio, o ambiente de isolamento e até mesmo o isolamento social que ele enfrentava, pelas suas características, físicas ou quem ele era naquele momento para a Inglaterra, acabou por matar ele. O ambiente físico fez ele desenvolver uma tuberculose e uma deficiência de vitaminas muito grandes, ele vai morrer aos 32 anos, né, ou desculpa, ele vai voltar para a Índia aos 32 anos, e depois de um tempo ele vai acabar falecendo. Ele tinha, quando saiu da Índia, e chegou em Cambridge, o mesmo DNA, era a mesma pessoa, o mesmo cérebro, mas ele encontrou algo muito diferente: condições. Ele Ele encontrou condições de desenvolver aquilo que ele tinha de melhor em um novo ambiente. Como você sabe, a gente já falou sobre isso no nosso primeiro encontro aqui, mas eu vou reforçar, eu sou um brasileiro hoje morando na Suécia. Eu tenho alguns amigos que saíram do Brasil para ir para outros ambientes, alguns deles com genialidades incríveis, e muitos deles que encontraram no próprio Brasil oportunidade para desenvolver seus talentos, e outros que só foram encontrar essas oportunidades no momento que moveram para outro lugar. Inclusive, movimentação dentro do próprio Brasil. O Brasil, acho que isso é muito importante falar, o Brasil é gigante, o Brasil é enorme. Muitas pessoas que não conseguem se desenvolver da melhor forma possível em um local e vão para outro, acabam encontrando naquele contexto uma nova forma de olhar para o que elas sabem fazer e entregar para o mundo isso. Mas o grande ponto de discussão e o que vai ser hoje a premissa para esse nosso debate aqui sobre ambiente, é justamente como o ambiente ele pode nos moldar, fazer a gente, mudar até mesmo a forma como a gente age, mas de certa forma vai ser também o ambiente que vai fazer a gente desaflorar muitos fatores cruciais para o desenvolvimento do nosso talento. Eu acho que é muito interessante o ponto de debater sobre o ambiente quando a gente traz um pouco até de dado para isso e um pouco de ciência. Saiu uma matéria da BBC Future, né, que ela fez uma meta-análise muito complexa e muito grande com, diversos pares de gêmeos ao longo de 50 anos, tá. É uma quantidade de dados muito grande, muito relevante e global. Eu vou deixar aqui para você pesquisar o nome da matéria em inglês é How Where You Grow Up Affects Your Personality. Se você quiser pesquisar sobre essa matéria, você vai ver que, a abrangência de informação e de pessoas que estavam contidas nessa pesquisa é realmente, muito grande, então é muito completa. E o que percebeu-se nessa pesquisa é que a genética, ela explica apenas metade
da personalidade de uma pessoa. O ambiente, né, o CEP que a pessoa vai crescer, elas vão complementar os outros 50%. Nesse estudo, muitos, gêmeos que estavam separados, né, mostraram o quanto isso é relevante, né, em países diferentes, em locais diferentes. E indo mais profundamente, esses estudos fizeram, né, uma análise de escaneamento cerebral e mostrou que o cérebro também se desenvolveu fisicamente de uma maneira diferente. O que que o que que pode se afirmar hoje com base nos estudos que a gente tem? Esse estudo especificamente também, mas muitos outros que complementam, o entendimento do cérebro humano. É que o ambiente em que você vive, ele molda o seu comportamento, mas também molda o teu cérebro fisicamente. O ambiente que você se desenvolve quando você muda para outro, faz com que o teu cérebro se adapte de uma forma que ele vai mudar até mesmo o seu mapa mental e, portanto, fisicamente sofrer mudanças. Isso é muito interessante porque se você mudasse de país hoje, o seu cérebro fisicamente acabaria mudando em alguns anos. Eu saí do Brasil e vim para a Suécia já fazem alguns anos, então a ciência afirma que o meu cérebro, fisicamente, já não é mais o mesmo do cérebro que saiu do Brasil. E é óbvio, quando se trata de evolução cerebral, de conhecimento, de mudança de personalidade, de comportamento, ainda mais aqui. Mas o grande ponto é o quanto o ambiente tem uma capacidade incrível de moldar tantas áreas da nossa vida. E qual é a reflexão que a gente vai fazer com isso aqui, então, sobre personalidade? É que a gente não tem uma personalidade fixa. A gente acaba por imaginar, quando a gente começa a nossa carreira, que o tipo de profissional que a gente almeja ser, ou o tipo de líder que a gente almeja ser, porque a gente tem algum tipo de referência, a gente tem algum tipo de consideração em cima de algumas biografias, ele vai ser moldado ao longo de muitos anos. É por isso que essa reflexão é muito válida se você que estiver ouvindo trabalha na mesma empresa, no mesmo ambiente corporativo há muitos anos. É muito provável que o teu cérebro esteja moldado hoje para a forma de trabalho que a tua empresa atua e a cultura dessa empresa, faça as coisas do jeito dela no seu dia a dia. Se você está nessa empresa há mais de 10 anos, com certeza essa empresa afetou o teu cérebro fisicamente e em várias áreas da tua vida, porque o ambiente onde você exercita, a sua vida profissional, ele é um ambiente que você acaba passando muitas horas. E a cultura desse ambiente vai fazer com que o seu cérebro se desenvolva de maneiras diferentes. E é por isso que, inclusive, estudos sobre cultura organizacional mostram que, ao longo do tempo, times e organizações em que as pessoas trabalham há muito tempo juntas, os seus cérebros eles estão de alguma forma sincronizadas, né? O conceito em inglês de BrainNet, onde cérebros que atuam em conjunto de grupos, de pares, eles vão ter algum certo tipo de ligação, ele é muito relevante nesse ponto. Times de futebol, existem estudos, inclusive do professor Miguel Nicoleles, né, brasileiro, times de futebol já conseguiu se comprovar que quando eles estão entrosados, quando existe entrosamento entre eles, uma parte dos seus cérebros está interligada. É como se o cérebro deles estivessem mapeados em uma rede única, e eles conseguem estar sincronizados. É por isso que parece que o time se entende como que por mágica. Os jogadores entendem onde os seus companheiros estão em campo, e isso a ciência também pode explicar. Então, se você atua nessa empresa há bastante tempo, ela já moldou o seu comportamento. E se você é um líder, um gestor, possivelmente essa empresa moldou o tipo de líder que você é também. Se você, depois de tanto tempo no mesmo local, sai e vai para outro, existe uma grande chance, meu amigo, de que a sua forma de liderar não seja bem recebida ou seja extremamente bem recebida em um novo ambiente, porque aquilo que você traz com você da sua forma de liderar, sua biografia, não é apenas você, não está sozinha, mas está carregado pelos ambientes que influenciaram você. E se por outro lado você é um profissional que não ficou muito tempo numa mesma empresa e transicionou de ambiente para ambiente, você também foi afetado por esses ambientes, só que a força que eles tiveram em moldar
traços da sua personalidade e do seu comporta e do seu cérebro fisicamente, eles não foram eles não tiveram tanto tempo para se desenvolver como no caso dessa pessoa que está na mesma empresa há 20 anos. E isso é muito relevante, porque liderança é frequentemente, vista como uma biografia, né, um estilo de liderança, um modelo de liderança, mas na verdade está tudo em volta do ambiente em que essa liderança é desenvolvida. Quando a gente começou a falar há anos atrás sobre liderança ágil, modelos de gestão ágil, modelos de liderar times com métodos ágeis, a gente falou muito sobre o modelo de liderança que era necessário para esses ambientes, né? A liderança servidora, a liderança, né, que vai ajudar o time a se desenvolver, ainda que de uma maneira com rigor, de certa forma, em cima de processo de melhoria contínua, em cima de processos que vão fazer as coisas andarem em uma sequência certa, mas também com liberdade para que talentos se desenvolvam. Mas muitas empresas não conseguiram trazer esse conceito de liderança servidor, ou pelo menos de liderança para métodos ágeis, porque a sua cultura não permitia que esse modelo se desabrochasse. O ambiente literalmente matou aquele tipo de pensamento antes que ele pudesse florescer e desabrochar. É por isso que muitas vezes quando uma empresa vai fazer uma transformação no seu modelo de gestão, ela precisa quebrar alguns pilares, organizacionais muito grandes, para fazer com que aquele novo modelo seja realmente disruptivo, quebre paradigmas. E, portanto, quebrando paradigmas com uma transformação organizacional muito grande, uma reestruturação muito grande, a empresa consiga então mudar ou começar a modificar a sua cultura organizacional. Qual que é a grande reflexão aqui, ou a conclusão que a gente pode fazer? Muito do que a gente acredita que é sucesso profissional ou modelo de sucesso profissional é, na verdade, uma mistura muito grande da genialidade individual, talvez da sua genialidade individual, ouvindo aqui essa nossa conversa, e o ambiente em que essa genialidade foi desenvolvida. Se você é genial com números, ou você é genial de uma maneira analítica, mas está num ambiente que coloca mais, nesse caso, menos peso em cima das suas características, você não vai conseguir desenvolver a sua genialidade, o seu talento, da mesma forma com a qual se você tivesse um ambiente que abre espaço para você desenvolver esse seu talento. Ou talvez você seja uma pessoa com uma extrema capacidade de comunicação, uma pessoa extrovertida que consegue levar as suas ideias a outras pessoas, até mesmo falando pouco, mas consegue ser ouvido, consegue levar, né, as suas ideias, o seu modelo de pensar a outros, ter essa facilidade de comunicação, mas a sua empresa bloqueia esse tipo de profissional, bloqueia esse tipo de comunicação mais aberta, tem estruturas mais rígidas, o seu modelo de trabalho tão genial e aquele talento único que você tem também não vai conseguir se desenvolver. Acho que essa é uma reflexão muito, embora profunda, é muito válida quando a gente pensa sobre carreira nos dias de hoje, onde a gente tem tantos talentos diferentes para ser, né, utilizados, pessoas com diferentes talentos, e elas estão atuando em culturas onde o seu talento ele é simplesmente esmagado. E eu tenho certeza que você ouvindo isso, se reconhecer um pouco, dessa realidade no ambiente que você trabalha, talvez consiga sair desse vídeo aqui hoje ou dessa nossa conversa, dependendo de onde você estiver ouvindo, talvez só com áudio, mas consiga sair refletindo um pouco sobre, eh, qual o ambiente que vai permitir o seu tipo de talento se desenvolver da melhor forma possível, tá bem? Acho que uma ligação muito legal com isso aqui vai ser a próximo tópico que a gente vai discutir, que é diretamente sobre um artigo que veio da Harvard Business Review sobre como a geração Z, né, as novas gerações estão utilizando inteligência artificial. E vamos lá. Inteligência artificial, eu acho que ele vai estar presente de uma forma ou outra em muitas das nossas conversas, porque, a questão da IA, ela tá crescendo, né, o uso de inteligência artificial, ela vem crescendo de uma maneira tão grande em diferentes ambientes corporativos, mas também de uma forma muito desordenada, né, infelizmente de uma forma muito desordenada. Líderes corporativos estão percebendo que as novas gerações entrando no mercado de trabalho usam inteligência artificial de uma maneira extrema, de uma maneira profunda e de uma maneira quase que frenética, e eles estão começando a ficar preocupados de como o uso de inteligência artificial por essas novas gerações e a política organizacional
para o uso dessas tecnologias estão entrando em conflito. A verdade é que as novas gerações, ela utilizam inteligência artificial, hã, das mais variadas formas. E líderes que ainda não entenderam essa movimentação de mercado, tanto da inteligência artificial quanto das novas gerações que estão entrando no mercado de trabalho, como elas trabalham, como elas expressam suas ideias, eles acreditam que as novas gerações estão usando inteligência artificial por pura preguiça. E a verdade é que está começando a ter um embate muito grande em diversas empresas, e esse artigo da Harvard Business Review, que eu vou deixar aqui nos comentários para você, ele vai abordar um pouco mais, dos detalhes desse problema, mas esse embate, ele é sim um embate geracional, mas também um embate de entendimento. Porque olha só que interessante esse dado aqui que o estudo trouxe, tá. Uma pesquisa nos Estados Unidos, tá, com cerca de 2.500 jovens ingressando no mercado de trabalho, mostrou que 74% usaram inteligência artificial generativa no seu último mês de trabalho. Olha só que interessante o próximo dado que o estudo vai trazer, tá? Um a cada 6 desses jovens entrevistados, eles utilizaram a inteligência artificial de uma maneira oculta, de uma maneira velada, fizeram isso porque a empresa em que eles trabalhavam tinham proibições explícitas sobre o uso de IA. Ou seja, a proibição foi só um mero detalhe para esses um em cada 6 jovens, e eles usaram mesmo sendo proibidos de usar essa tecnologia. Só que veja que interessante quando a gente aprofunda a leitura do estudo, tá? E é quase um paradoxo. Quase 80% desses jovens do estudo acreditam que inteligência artificial torna as pessoas mais preguiçosas. E 62% acham que a tecnologia os deixa menos inteligentes. Lembra que a gente falou, né, que 74% usaram inteligência artificial, ativamente no seu trabalho. O que a gente pode olhar aqui com um pouco mais de carinho e aprofundando até mesmo outros estudos, existem alguns estudos do MIT e de Wharton que vão mostrar, por exemplo, que o uso de inteligência artificial para concluir ideias, para gerar ideias ou para escrever, essas expressões em forma de texto, né, que é a forma mais comum que muitos jovens estão usando de inteligência artificial, ela atrofia ou, para ser mais específico com o dado do estudo, porque atrofiamento ele é mais, existe uma questão muito grande sendo discutida que se embate aqui nesses estudos, porque não tem dados suficientes para comprovar. Mas o que é possível de verificar é que nesses jovens que utilizaram a inteligência artificial, e utilizam com mais frequência para expressar as suas ideias, eles têm uma atividade cerebral menor e uma retenção de memória muito menor, por estarem delegando atividades para a máquina. Eles não estão apenas delegando atividades que poderiam ser automatizadas ou para fazer as coisas mais rápido, eles estão delegando atividades que são cruciais para o processo de pensamento, para o processo de compreensão de uma ideia. E quanto mais você busca informação em cima desses estudos, é por isso que eu falei que precisa ser também cuidadoso ao ler esses estudos, porque todos eles são muito recentes e a própria inteligência artificial é muito recente, então a gente não tem uma faixa de tempo tão grande assim para fazer uma análise mais completa. Mas o que a gente pode, olhar com bastante carinho do ponto de vista de liderança organizacional e como líderes que estão recebendo essas novas gerações em seus times é que esse paradoxo entre eles usarem a inteligência artificial com bastante afinco e bastante empenho e saberem que inteligência artificial deixa as pessoas menos inteligentes, faz com que eles também fiquem mais ansiosos em como eles vão entregar o seu trabalho. Porque se o mercado ou o mundo corporativo ele está premiando a velocidade que a inteligência artificial entrega, é claro que os profissionais vão passar a usar a inteligência artificial, não com o objetivo de serem mais efetivos e entregarem algo que resolva o problema mais completamente, ou o problema certo, nesse caso, eu falei isso, em outro vídeo, né, resolver o problema mais rápido não é terrível se você está resolvendo o problema errado. Mas a grande questão é se o mercado corporativo está premiando essa velocidade, mais pessoas vão fazer isso, mais pessoas vão focar em fazer algo mais rápido, utilizar a inteligência artificial para entregar cada vez mais e mais rápido, ao invés de entregar melhor.
E se o cérebro está sendo atrofiado ou está tendo problemas com o uso da inteligência artificial, hã, obviamente você coloca esses jovens numa situação delicada de escolher ser demitido, porque eu preferi focar no meu desenvolvimento cerebral, mas não consegui acompanhar a atividade e a entrega dos meus colegas, ou fazer aquilo que está sendo premiado, e depois eu me preocupo com o meu cérebro. Que eu tô fazendo essa reflexão, muitas pessoas ouvindo, eu tenho certeza absoluta, vão falar vão voltar o foco para o embate geracional, vão dizer que essas gerações estão mais preguiçosas, as novas gerações têm esse problema, a geração tem aquele problema, e vão focar como é muito mais fácil pensar assim, vão focar no embate geracional. Essa não é a discussão, esse não é o ponto. O ponto é, como, nós, como você, como um líder, consegue olhar para esses jovens que estão entrando no mercado de trabalho como diamantes também a serem lapidados, como você era quando era jovem. E como você consegue dar as oportunidades de mostrarem os seus talentos, de mostrarem o seu valor da maneira mais correta possível. Porque na época que você iniciou a sua carreira, você também teve líderes que não eram da mesma geração que você. E eu tenho certeza absoluta, isso é histórico, existem muitos livros, muitos estudos que mostram que o embate geracional ele não começou agora. Eu tenho certeza que os líderes que viram você como jovem entrar no time deles também tinham muitas críticas às novas gerações, a tua geração, por exemplo. E é importante você saber que seja você um líder que tenha poder para bloquear o uso de inteligência artificial dentro da sua empresa, você não vai conseguir proibir completamente que o seu time faça uso de inteligência artificial em algum momento do seu modelo de pensamento. E a gente pode ter um debate longo de horas e horas sobre ética corporativa aqui, mas de novo a gente vai estar saindo do ponto principal, que é como a gente consegue, desenvolver equipes, tendo agora o novo desafio de inteligência artificial fazendo parte do time, enquanto novos jovens cheios de gás, de energia para entregar, para trabalhar, e para se desenvolverem, só que do jeito de um jeito diferente, o que você está acostumado, vão conseguir se adaptar à sua empresa. Porque você pode reclamar das novas gerações, você pode ter o posicionamento que você quiser, mas se a sua empresa quiser continuar relevante nos próximos 50, 100, 200 anos, você vai precisar renovar a sua liderança também para adaptá-la às novas gerações que estão chegando para trabalhar e às novas gerações que vão consumir o produto ou serviço que a sua empresa entrega. Por fim, a gente falou aqui sobre embate geracional, a gente falou sobre a conexão, né, entre como o ambiente que a gente cresce faz a gente desenvolver de uma forma ou de outra, afeta positivamente ou negativamente o nosso desenvolvimento. E a gente tem uma conexão muito legal, com uma notícia que saiu na The Economist sobre a economia de brinquedos. Vamos supor o seguinte: você trabalha, você ganha o seu dinheiro, você cresce profissionalmente, passam-se anos e agora que você tem condições financeiras legais, ok, você passa a recomprar aquilo que você queria lá na tua infância. Isso é algo que vem trazendo um gosto amargo para muitos adultos ao redor do mundo, quando eles começam a descobrir que aquilo que brilhava os seus olhos quando eles eram crianças, jovens, adolescentes, e eles não tinham a condição financeira de comprar, e agora na vida adulta eles têm, não tem o mesmo sabor, não tem o mesmo gostinho que tinha lá na sua infância. Essa informação, né, ela veio de uma matéria que a The Economist fez, que o título, se você quiser dar uma olhada, vai estar aqui na descrição, vai estar aqui nos comentários, você pode dar uma pesquisada com calma, mas o nome do artigo é "Adults are propping up the toy industry", ou em outras palavras, os adultos estão sendo responsáveis por alavancarem a economia de brinquedos. Basicamente, essa matéria vai dizer que as vendas globais de brinquedos da maior feira do mundo, agora que teve agora no começo de 2026, elas cresceram 7%, puxadas exclusivamente por compradores adultos, tá? É um número bem relevante. Esses profissionais, eles gastam em blocos de Lego, em brinquedos, em videogames, em jogos, em tudo aquilo que eles queriam possuir na sua infância e hoje eles têm a condição de possuir. E o foco
dessas compras algumas vezes é puramente o status e a exclusividade, isso acontece muito em mercados como a compra de cartas e itens exclusivos, né, de jogos e de desenhos e tudo mais que fizeram sucesso no passado e ainda fazem muito sucesso no presente, esse não é o ponto, tá, antes que você critique aqui nos comentários. Mas existe obviamente uma sensação de pertencimento, de exclusividade, que traz muita relevância para esse mercado. Só que qual que é a armadilha aqui, e trazendo como sempre a reflexão de volta para o foco, né, dessa nossa conversa, como sempre, que é a carreira, que é o seu desenvolvimento pessoal, o seu desenvolvimento profissional. Quando a gente chega em um ponto da nossa vida depois de 30, 40 anos, ah, as coisas que nos davam prazer no passado, elas mudaram completamente. O ambiente que você vive já não é mais o mesmo, aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta já mudou ao longo do tempo, e a gente cai na armadilha da nostalgia, que é achar que a mesma emoção que a gente sentia com alguma atividade, há 20, 30, 40 anos atrás, vai ter a mesma emoção e o mesmo toque no seu cérebro, que teve lá na sua infância, vai ter esse foco agora, e isso é completamente errado. A gente vê isso com muitos adultos que conseguiram comprar aquele videogame dos sonhos e conseguiram colocar na melhor TV, na sua casa para jogar aquele videogame, e elas não conseguem jogar por muito tempo, porque a sensação já não é mais a mesma, o ambiente já não é mais o mesmo, os amigos que você possuía para jogar eram diferentes, isso muda muito, e traz uma sensação amarga de não conseguir trazer para o presente aquilo que nos dava alegria no passado. Quando a gente pensa em desenvolvimento profissional, a conexão direta que dá para fazer aqui é sobre aquele cargo que a gente por tanto tempo passa almejando, né, a gente passa sonhando com aquilo, "Quando eu chegar lá, eu serei feliz". O professor Clóvis de Barros tem uma palestra sensacional sobre, né, esse próximo passo, "Quando eu atingir o próximo passo, aí eu vou estar realizado", né. "Quando eu sair da escola e for para a faculdade, aí sim eu estarei, realizado". Estou citando o professor Clóvis aqui, tá. Ele fala também que quando chega na faculdade, aí descobre que precisa, concluir a faculdade e ter o seu primeiro emprego, aí chega lá no primeiro emprego cheio de gás. "Cheguei aqui, consegui o emprego, agora vou ser feliz", mas aí descobre que existe uma hierarquia a ser, né, almejada dentro da empresa. Ele vai passar de júnior para pleno, para sênior, e aí ele descobre que quando ele for gerente da área, ele vai ser feliz. E ele se torna gerente. E ele descobre que ele ainda não é feliz, porque agora existe o desafio de se tornar diretor. O problema aqui é obviamente que os objetivos de carreira, eles têm eles possuem valores tremendos quando se diz respeito ao o foco que a gente coloca na nossa carreira. Afinal, o que eu quero da minha carreira? O que eu quero atingir com isso? Qual é o meu propósito? Onde eu quero chegar ao longo do tempo? Tá tudo certo em ter esse objetivo. O problema é que quando o teu foco de valorização, né, do resultado, da felicidade, tá tão focada lá no futuro, quando chega naquele ponto, você não consegue usufruir com a mesma alegria. Porque no fim, o que você sentia, aquela energia, aquela paixão, era justamente por toda a energia que você iria dedicar para chegar naquele ponto futuro. Então você descobre que não era exatamente o topo da pirâmide, o topo da montanha que lhe dava, que chegar ao topo da montanha que seria a consideração de alegria, mas sim a jornada, né, a jornada de chegar até lá. E essa perseguição de satisfação, ela nos traz uma preocupação muito grande, em torno da nossa carreira e do tipo de profissional que nós queremos ser. Porque se a nossa carreira ela é focada com tanto afinco apenas em um ponto futuro, há um grande risco da gente perder as chances maravilhosas de aprender, de desenvolver, de usar o conhecimento que a gente está ganhando no momento para realmente transformar quem nós somos, sermos pessoas melhores, sermos profissionais melhores. E é com essa reflexão sobre, né, adultos que estão correndo, atrás e pagando para ter a sua infância de volta, que eu quero te ajudar a refletir sobre como é que está o presente da tua carreira. Como é que está o momento presente que tu está vivendo na tua vida profissional. Afinal, o momento presente que você tem, o cargo que você tem, o momento de trabalho que você tem, talvez você esteja agora no seu primeiro emprego ou você acabou de chegar naquele cargo tão sonhado depois de anos trabalhando,
isso não pode resumir quem você é como pessoa e nem mesmo como profissional. Eu falo muito sobre marca pessoal, sobre personal branding em diversos, canais que eu crio conteúdo, e eu sempre digo que se a gente não se preocupa em ter muito bem desenhado quem que a gente é sem o nosso crachá, sem a parede corporativa, a gente corre um risco muito grande de na próxima reestruturação que ocorra na tua empresa, você seja simplesmente colocado de lado em uma reestruturação e você não é ninguém, porque você construiu a sua carreira inteira com base apenas no título que você possuía, né, era você era o cargo, você nunca foi o profissional que resolvia o problema A, B ou C, ou valorizado por o seu conhecimento em A, B ou C. Você sempre foi o profissional, X, do número 2, 3, 4 da empresa tal. Isso é um risco muito grande. A gente precisa construir a nossa carreira com bases mais sólidas do que apenas um título, do que apenas um nome que é colocado no nosso cargo, tá bom? E com essa reflexão, eu quero fazer você então, concluir comigo aqui o pensamento e sair desse vídeo com um pensamento de quem você é, se a sua empresa, quem você seria profissionalmente se a sua empresa deixasse de existir hoje. Quem é o profissional por trás de todos aqueles títulos, aqueles cargos, o que que você realmente tem para entregar para o mundo e para outros negócios, ou até mesmo construindo o seu negócio, qual que é o seu valor, tá bom? E como prometido, num momento tão especial como sempre para alguém que ama a leitura, eu queria trazer aqui hoje, uma reflexão sobre um livro, uma passagem bem curta de um livro que realmente muitas pessoas consideram, pelo menos entre os top 10 livros que já leram, e eu sei que tem um apelo comercial muito grande nesse livro, eu sei que, muitas pessoas também vão ser críticas à profundidade, científica do James Clear, mas a verdade é que o livro, Hábitos Atômicos, que ele escreveu, é um livro muito bom, um livro que realmente ajudou muitas pessoas a verem hábitos e sistemas de comportamento de uma maneira muito, mais profunda, de uma maneira muito mais séria também, eu diria. Afinal, hábitos são tão importantes para moldar o nosso comportamento e fazer a gente atingir nossos objetivos. E como eu disse, o livro, né, Hábitos Atômicos, Atomic Habits, do James Clear, ele tem diversas passagens que são muito legais, que vão nos trazer várias reflexões legais, e uma que eu trouxe pra gente refletir aqui hoje é: você não se eleva ao nível dos seus objetivos, você cai ao nível dos seus sistemas, né. Então, muitas das histórias que a gente comentou aqui hoje nesse episódio, elas caíram ao nível dos seus sistemas. O Ramanujan, né, ele teve o sistema de Cambridge, que permitiu ele, desenvolver a sua genialidade, mas também o ambiente físico permitiu ele desenvolver tuberculose. O sistema foi a sua graça e a sua armadilha. E dentro da nossa carreira, dentro da nossa vida pessoal, dentro da nossa vida profissional, a gente com certeza, vê o ambiente, vê o nosso sistema moldando e fazendo a gente ter o comportamento que tem, né. Se o ambiente possui esse poder de moldar a nossa personalidade, a única saída nesse caso é arquitetar intencionalmente qual que vai ser o nosso ambiente, qual que vai ser a nossa parede aonde nós vamos colocar os nossos hábitos para serem, trabalhados. Por isso que padrões de comportamento são muito mais importantes que, por exemplo, motivação. Eu posso muito bem acordar motivado numa segunda-feira de manhã para ir para academia, colocar muito afinco naquele treino, mas se eu não tenho um padrão de comportamento que vai me ajudar a desenvolver o hábito de ir para academia todos os dias, ou pode ser qualquer outra coisa envolvendo a sua saúde, comer saudavelmente, fazer algum tipo de exercício, caminhar um pouco mais. Se eu não tenho o padrão de comportamento, ou como o James Clear vai falar, o sistema correto, eu com certeza vou cair antes de chegar aos meus objetivos, né. A leitura aqui desse trecho, eu vou repetir, ela é bem importante. Você não se eleva ao nível dos seus objetivos, porque você pode estar muito motivado para os seus objetivos, mas se você não tiver o sistema certo, você vai cair. E você vai cair antes mesmo de conseguir desenvolver o hábito certo para chegar naquele seu objetivo.
Então, vamos fazer uma reflexão de qual ambiente que você está hoje e como os diversos ambientes em que você atua, ambiente familiar, ambiente de estudos, talvez, dependendo se você é um estudante, ou ambiente profissional, moldam e lhe dão os sistemas para desenvolver os talentos e a genialidade que você tem. Porque eu tenho certeza que você tem diversos talentos, você tem uma genialidade incrível para alguma área, para algum tipo de problema que está esperando para ser resolvido por você. Mas se o sistema que você tem, se o ambiente em que você está não permite que isso aconteça, infelizmente há uma grande chance de você não conseguir chegar lá a tempo. Mas ainda dá para mudar. Ainda dá para você refletir sobre como mudar o ambiente, mesmo que você não consiga mudar o ambiente físico, você consegue mudar o seu posicionamento desse ambiente, você consegue mudar como você reage a esse ambiente. E mesmo que não seja fácil, dependendo da sua jornada ou dependendo de onde você esteja, há uma grande chance de que você consiga encontrar uma forma de hoje começar a mudar o seu padrão de comportamento, que vai permitir você desenvolver os hábitos certos e chegar aos seus objetivos, tá bem? Esse foi mais um episódio do Volte pra Caixa. O Volte pra Caixa é esse podcast que quer reconectar o realmente faz diferença, o que você deve saber para moldar a sua trajetória e melhorar o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Meu nome é William Meller, obrigado por estar comigo aqui hoje e até o próximo.